Boa tarde, graça e paz. A leitura de hoje, que nós vamos meditar sobre ela, fala muito ao nosso coração naqueles momentos em que nós estamos desesperados, precisando de ajuda e que às vezes parece que não recebemos resposta de Deus. Nos momentos que pensamos em desistir, essa palavra vem e acende novamente a chama do nosso coração. Ela se chama A Mulher Cananeia. Está no livro de Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 21. Acompanhe na sua Bíblia. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogavam-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Que palavras lindas, que movem o nosso coração. Aqui, meus irmãos, minhas irmãs, a mulher cananeia, para que vocês entendam, os descendentes de Cã foram os cananeus, povo cananeu. Cã foi um dos filhos de Noé. E se você ler em Gênesis, você vai ver que teve um episódio em que Noé, pai de Cã, amaldiçoou a Canaã. Porque Cã viu em um determinado momento a nudez do seu pai, Noé ficou embriagado, vocês podem ver essa história lá. E Noé ficou sabendo que ele contou aos irmãos o que tinha visto. Então Noé amaldiçoou a Cã, seu filho, e toda a sua descendência. Então Canaã, o povo cananeu era descendente de Cã, que era filho de Noé. Então o povo cananeu era um povo amaldiçoado, desde lá atrás, né? Era um povo que não seguia mais os costumes de Deus, não seguia os ensinamentos da palavra. Era um povo que não foi instruído a verdadeira palavra de Deus, a como se portar da forma que Deus queria, que Deus desejava. Então era um povo que não se importava com o Messias que viria, que não esperava a vinda do Messias. A mulher cananeia, ela era fora dos costumes, fora dos ensinamentos do povo de Deus, do povo de Israel. E vocês lembram que um dos ensinamentos, quando Deus libertou o povo israelita, foi que eles dissessem: quando vocês chegarem à terra prometida, quando vocês chegarem a Canaã, expulsem a todos de lá. Então esta mulher era uma mulher que não era bem-vinda ali na região. E como a palavra nos diz, Jesus foi para aquela região, né? Quando ele veio, ele foi para aquela região. E esta mulher cananeia, ela soube de Jesus, ela viu falar dele, não pelas pessoas que ela convivia, talvez pelos israelitas, né? Então, no seu coração, nasceu essa fé em Jesus.
E ela veio clamando ao Senhor. Esta mulher cananeia, mesmo não conhecendo a palavra, de ouvir falar, ela já acreditava no Messias. Ela acreditava que aquele momento em que mais ela precisava, tinha alguém que podia libertar a filha dela. Aqui esta mulher, ela se coloca como uma intercessora pela sua família. Ela se coloca como uma intercessora pelo seu lar e pela vida da sua filha. Porque ela vem clamando e ela diz: Senhor, filho de Davi. Então essa mulher, ela reconhece quem é Jesus. Esta mulher confessa com sua boca: Senhor, filho de Davi. Então ela sabia que esse Jesus era aquele que viria libertar o povo. Era aquele que viria libertar a Israel. E ela queria essa libertação para a vida dela também. Por mais que ela viesse de uma descendência amaldiçoada, ela queria Jesus com ela. Ela precisava de Jesus do lado dela. Nós vivíamos como essa mulher cananeia. Nós não queríamos conhecer a Deus, ou se ouvíamos falar, a gente não quer acreditar muitas vezes. Quantos de nós já chegaram a falar que a palavra, a Bíblia é um livro ultrapassado? Não aceita muitas explicações que estão aqui, né? Então, quantos de nós estávamos como esta mulher cananeia? Quantos de nós, às vezes, ainda nos colocamos nessa situação de amaldiçoados porque nós não queremos seguir o que a palavra nos ensina? Mas esta mulher, ela reconheceu que Jesus é o único Senhor e Salvador e que não há outro. Porque quando ela soube, a família dela não instruía ela, não temiam ao Senhor. Então, quando ela soube que Jesus passaria e estava vindo ali para a região onde ela habitava, ela disse: eu não vou perder tempo, eu não vou perder esta oportunidade. E ela foi até Jesus e ela confessa, aqui no versículo 22, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está endemoniada. Então ela vem e ela clama, minha filha precisa de ti, nós precisamos, minha casa precisa do Senhor. Ela é humilde, ela declara, ela intercede pela sua família. Então, com a sua boca, ela profetiza aquilo e ela declara aquilo que estava no seu coração. Vamos ver o que Romanos, eu marquei aqui, Romanos 10, 9. Abre sua Bíblia em Romanos 10, versículo 9. Veja o que a palavra nos diz. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa. Então esta mulher, ela creu em Deus, ela creu em Jesus, e com a boca dela, ela confessa: Senhor, filho de Davi, salva a minha filha, né? Ela declarou, ela vinha clamando, ela vinha gritando, né? Jesus, salva-me, eu preciso de ti. E ele, porém, não lhe respondeu. Quantas vezes nós clamamos a Jesus, nós oramos, buscamos na palavra e não recebemos, parece que, resposta alguma de Jesus. Parece que ele não nos ouve, ou se ouve, ele não nos responde. Foi isso que aconteceu com ela. E muitos de nós, a partir deste momento, quando nós resolvemos mudar nossa vida, acreditar nele
e clamamos a Ele, vamos até Ele buscando uma resposta, uma ajuda, uma salvação, e Ele se demora para nos responder, muitas vezes nós desistimos, nós paramos de buscar, paramos de orar, de ler a palavra e desistimos. Mas olha o que essa mulher que não tinha ensinamento nenhum sobre Jesus, apenas acreditava nele, o que ela faz? Ela não desiste, né? Ela não aceita aquela resposta de Jesus, aquele silêncio dele, e ela continua clamando, sendo que os discípulos, aproximando-se, rogam, despede, ela vem clamando atrás de nós. Até os discípulos pedem para que Jesus responda esta mulher logo e mande-a embora. Porque eu imagino que ela gritava pelo caminho, Jesus, salva-me, Jesus, eu preciso de ti. Jesus, o Senhor é o único Senhor e Salvador. Minha filha, meu lar necessita da sua salvação. E Jesus quieto, não respondia, e ela clamando. Os discípulos se incomodaram, né? E veja o que Jesus responde. 24. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui parece, num primeiro momento, que Jesus não é para todos, né? Que Jesus não veio para trazer salvação a todos. Mas Jesus, ele é misericordioso, ele é amoroso. Ele fala isso para um tratamento do coração dos seus discípulos. Porque toda a história, todo o contexto sabia que o povo que não seguia suas palavras, que o povo que não seguia a palavra de Deus, que o povo que não tinha fé, que não adorava ao Senhor, era um povo que não merecia misericórdia. Jesus vem para mostrar as misericórdias do Pai, através da vida dele, dos ensinamentos dele. E veja a resposta que ele dá para esta mulher também. Lá na frente a gente vai entender, né, que houve ali um tratamento no coração dos discípulos. E Jesus queria mostrar algo para nós. Ele dá uma resposta para a mulher que para muitos não seria agradável. A gente não gostaria de ouvir talvez essa resposta de Jesus. E às vezes nós ouvimos mesmo a resposta de Jesus, a qual não nos agrada. E diante da resposta que às vezes não é aquilo que eu queria para a minha vida, eu me afasto. Aí a escolha é nossa, de nos aproximarmos ou nos afastarmos. E olha o que a mulher cananeia, apesar de ela saber que diante de Jesus ela não teria talvez chance alguma, ela não desiste. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então, além de clamar, de receber aquele silêncio de Jesus, de ele falar que não tinha vindo para aquele povo, o que ela faz? Ela ainda assim o adora. Diante do silêncio de Jesus, diante talvez daquela resposta que nós não queríamos que ele nos desse, não é abandonar, não é virar as costas e desistir. É ainda o seguir com mais intensidade e desta vez o adorar, se prostrar de joelho aos seus pés. Dizer a eles, Jesus, eu não aceito ser esta pessoa amaldiçoada para o resto da vida. Eu também necessito de ti. Eu preciso do milagre na minha vida. Eu preciso do Senhor no meu lar. Eu preciso do Senhor na minha casa. Tem compaixão de mim. Ela o adorou com todo o seu coração, com toda a sinceridade. Ela veio e se prostrou diante dos pés de Jesus. E ele, talvez querendo ainda assim testar ainda mais o seu coração, ele a responde. Ele diz assim, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. O que Jesus quis dizer? Não é bom que as minhas palavras, os meus ensinamentos sejam lançadas a qualquer pessoa, porque vocês não têm esse entendimento. A fé de vocês é pouca.
boca, né? Vocês não acreditam no Deus Todo-Poderoso, no Messias, naquele que viria. Não é bom que as minhas palavras sejam lançadas a qualquer pessoa. As palavras de Jesus não eram para ser, às vezes, para nós pecadores, mas aqui Jesus é misericordioso. Ele nos demonstra a sua misericórdia. E antes de continuar, tem outro texto que eu quero ler com vocês, que está em Lucas 18, que é um texto que nos mostra a persistência desta mulher, o porquê que ela persistia. E Jesus ainda nos deixa o ensinamento da persistência nele. Lucas 18, a partir do versículo 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ou seja, esta mulher cananeia, ela clamava a Jesus, ela não recebeu resposta. Então ela continuava clamando, sendo que ela gritava por ele. Os apóstolos se incomodavam e diziam: atende, Jesus, ao pedido desta mulher. E Jesus não atendia. E ela continuou clamando, e ela veio e adorou, se prostrou a seus pés. E ele vem e nos diz: por que não devemos parar de orar em momento algum? Lucas 18, né? O dever de orar sempre e nunca esmorecer. Versículo 2. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Então essa viúva vinha clamar a esse juiz. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, pois ele era maioral, ele era um juiz, né? Não temia a nada, nem a Deus, nem aos homens. Mas como esta viúva me importuna, eu julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Então era para nós ver o que ele dizia, né? Eu não temo a Deus, eu não temo a homens, mas vou julgar a causa dessa mulher para que ela pare de me incomodar, né? Então não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? O que a mulher cananeia vinha fazendo? Ela vinha clamando pelo caminho. Como muitos vieram clamando a Jesus, né? Lembram o centurião que clamava pelo seu servo, né? Pelo seu criado, ele clamava a Jesus. Quando Lázaro estava doente, clamaram a Jesus para que fosse vê-lo. Quando trouxeram o endemoniado até Jesus, o leproso clamava ao Senhor. Então, muitos clamavam a Jesus. Então, aqui, dia e noite, clamem ao Senhor. Se Ele não te deu a resposta que você queria ainda, se Ele não realizou o milagre que você tanto espera, é porque talvez Ele está querendo testar o nosso coração, para ver até que ponto nós ainda vamos clamar a Ele, vamos buscar a Ele, nos entregar a Ele e a sua vontade. Então aqui Deus nos diz: Deus não fará justiça àqueles que clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, por mais que pareça que Deus está demorando, Ele vai fazer justiça aos nossos desejos. Ele vai atender os nossos pedidos. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Não pare, não desista, não pare de orar, não pare de ler a palavra, não pare de buscar a Deus. Fale com Ele, clame a Ele insistentemente, que Ele não vai se demorar em fazer a justiça daqueles que o amam e o buscam e clamam a Ele verdadeiramente, sem desistir. Contudo,
quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O que Jesus está dizendo? E se você pedir, você orar, você buscar e você alcançar o milagre que tanto deseja? Quando Jesus voltar, quando Jesus vier novamente ao nosso meio, ele vai achar a gente com a mesma fé de antes? Depois que a gente receber o milagre, nós vamos continuar adorando ao Senhor? Vamos continuar adorando a Jesus e buscando insistentemente? É isso que a palavra nos diz. Ele quer verdadeiros adoradores, que o buscam com fé, com intensidade, com insistência e persistência, né? Foi o que essa mulher fez. Ela sabia que para ela parecia tudo estar perdido. De onde ela vinha, os costumes dela, não tinha talvez expectativa para ela. Mas Jesus e Deus vê o coração. Ele não vê o exterior. Ele é aquele Deus amoroso que ele sonda o que está dentro do nosso coração. Vamos ver, também tem, continuando, né? Quando Jesus falou, não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou-lhe, ou seja, ela não aceita. Não é que ela não aceita, ela clama ao Senhor novamente, ela replica e diz assim, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Porque essa mulher, ela entendia no seu coração que Jesus poderia dar a ela apenas uma migalha, que já seria tudo para mudar a vida dela, para transformar a vida dela, para ela sair do pecado que ela estava e receber a vida eterna, a salvação, independente de tudo aquilo que aconteceu lá atrás. Essa mulher tinha fé, ela tinha convicção no seu coração que Jesus a salvaria. Vamos ver o que João 3:16 nos diz. Abre sua Bíblia, João 3:16. Ela entendia a seguinte palavra: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esta mulher acreditava nessas palavras, que Deus amava todo mundo, independente de que religião, de que crença, do que fez lá atrás. Deus amava a todos. E ela creu, ela tinha essa fé. E Jesus, vendo a fé que ela tinha, Jesus vendo que ela se contentaria com migalhas, com pouca coisa, e que ela o amava acima de tudo. Ela buscava o adorar e se lançar a seus pés. Ele disse, mulher, grande é a tua fé. Mais uma vez aqui, é a fé que Deus quer de nós, da nossa vida. Nada mais que isso, é a fé. Que a sua fé possa te levar a alcançar todos os desejos do seu coração, todas as vontades que você tem baseadas em Cristo Jesus. E a filha dela ficou sã. Ela intercedeu, ela reconheceu Jesus, ela confessou ele com a sua boca, aquilo que estava no seu coração. Ela declarou que ele era o único Senhor e Salvador da sua vida e da sua casa. E ela alcançou o milagre, a partir do momento que ela persistiu e não desistiu. Que você também, minha irmã, possa persistir em Jesus. Nunca desista de buscá-lo. Que você alcançará os desejos do seu coração. Amém.